do Senhor Jesus. Nós temos alguns irmãos que estão visitando. O Igor falou que vinha, está com a esposa, é isso? Que Deus abençoe. Trouxe um amigo também, a esposa junto. Ricardo, que Deus abençoe. E a Tuane. E é o nome da esposa, Igor? Camille. Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, bom tê-los aqui. Temos um casal aqui também. Amém. Nossos irmãos também estão visitando. Qual o nome? Sávio e Joana. Joane. Amém. E o? Eric. Que bênção. Bom ter essa família aqui conosco. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos entre nós. Nosso irmão aqui também? Que bênção. Não, 3 vezes então já. É isso aí. Amém, maravilha. Como é que é o nome? Rodrigo. Que bênção, Rodrigo. Deus abençoe. Bom tê-los aqui. Vamos para a Bíblia. Eclesiastes capítulo 1, verso 2 e 3. E depois Eclesiastes 12 e 13. Nós vamos fazer hoje, a partir de hoje, uma série de estudos sobre o livro de Eclesiastes e o sentido da vida. Então, nós vamos caminhar por este livro alguns meses até concluí-lo. Amém, irmão Jorge? Vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Agora o capítulo 12 e o verso de número 13. 12 e 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar a respeito de uma visão panorâmica do livro, para que na próxima quinta nós possamos então entrar no capítulo de número 1. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das Bíblias que eu mais leio e também admiro, ela traz 5 características que dão um norte a este livro e as palavras do pregador, que é o próprio Salomão. E a primeira referência que a Bíblia de Estudo Pentecostal dá a respeito deste livro é que é um livro nitidamente pessoal. São os escritos de Salomão. Segundo, é um livro que destaca a vida longe de Deus, que ela é incerta e cheia de vaidade. Terceiro, a essência dos conselhos de Salomão está nos seus últimos 2 versículos, sendo que a gente já fez menção de um. O estilo literário do livro, ele é bastante irregular, e alguns estudiosos são característicos em dizer que se torna um livro até difícil de ser interpretado. E terceiro, contém a alegoria mais pitoresca, extravagante da Bíblia, alusiva à pessoa quando envelhece. Na parte introdutória da Bíblia King James, sobre este livro, descreve que as Escrituras, elas não podem ser hesitadas em nenhum detalhe em relação à nossa vida, ou aos pormenores da nossa vida, ou às realidades da nossa vida. Tudo aquilo que as Escrituras, ou a palavra, ou a Bíblia salienta sobre nós, deve ser falado, ministrado e pregado. O livro de Eclesiastes, ele faz parte dos livros poéticos, que são 5 livros, começando pelo livro de Jó. E é o último livro que foi escrito pelo rei Salomão.
E quando ele escreve este livro, ele faz uma reflexão a respeito da vida. Ele está escrevendo este livro já na sua velhice. Ele está escrevendo esse livro já nos seus dias finais. E se nós olharmos para a trajetória de vida de Salomão, se percebe que ele se perdeu espiritualmente. O rei que recebeu uma sabedoria extraordinária, com o decorrer da vida, se perdeu espiritualmente, se perdeu moralmente. Primeira Reis, ou Segunda Reis, vai dar um destaque acerca de ele se perder por causa de muitas mulheres e da idolatria que já se instalou no seu reinado e no seu tempo. Então, este rei Salomão se perdeu espiritualmente com o resultado da sua vida. E no final da sua vida ele escreve, refletindo a respeito da vida, que tudo é vaidade, que não há nenhum sentido debaixo do sol. O livro, em tese, é uma autobiografia, pastor Oswaldo, de Salomão, que na maior parte da sua vida foi pródigo com as bênçãos recebidas da parte de Deus, mas que não soube aproveitar dessas bênçãos recebidas para glorificar a Deus, mas sim para o seu próprio prazer. Se nós formos elaborar um tema em relação a este livro, nós podemos acompanhar a Bíblia de Estudo Pentecostal, que fala a respeito da nulidade da vida à parte de Deus. Isto é, não há sentido nenhum na vida, Leonardo, sem Deus. Não há prazer nenhum na vida sem Deus. Não há propósito nenhum na vida sem Deus. E a vida sem Deus, ela se torna vã. A ideia de vaidade, da expressão vaidade no texto, é fútil, sem sentido, algo vão, algo passageiro, algo que não tem valor espiritual. Então, a vida, ela se torna sem sentido, ela se torna vã, ela se torna sem propósito, quando ela é conduzida separadamente de Deus. Quando o Senhor não é o gestor da nossa vida, quando o Senhor não é o condutor da nossa vida, quando o Senhor não é aquele que dá sentido à nossa vida, ela se torna vã, sem propósito e sem sentido. Tanto é que ele usa a expressão, quando ele está pregando, que ele se intitula como o pregador, ele lembra a sua plateia, ou aqueles que estão lhe ouvindo, ou recebendo esses escritos: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele faz um alerta. Ele já está na velhice fazendo um alerta a uma geração que está vindo. Lembra, para que quando você chegar na velhice, tenha contentamento e prazer, porque desfrutou uma vida com Deus. Desfrutou uma vida com sentido na presença de Deus. Desfrutou uma vida com propósito. O título do livro Eclesiastes, no hebraico, é Correlete, e a Septuaginta traduziu esta expressão, tanto a Septuaginta como a versão latina, para Eclesiastes com 2K. Daí que vem a tradução para o português de Eclesiastes, que vem ou é oriunda da palavra que nós conhecemos, eclésia, assembleia ou igreja. E a ideia é o pregador, ou aquele que está ministrando para uma assembleia e avisando a esta assembleia a respeito de uma vida com sentido diante de Deus e com uma vida sem sentido diante de Deus. O sábio Salomão, segundo a tradição judaica, ele escreveu Cântico dos Cânticos na sua mocidade, que é o livro de Cantares de Salomão, livro romântico de Cantares de Salomão. Ele escreveu Provérbios na sua meia-idade, e os provérbios ele escreve trazendo sabedoria
conhecimento, revelação ao coração daqueles que ouvem aquilo que está escrito em Provérbios, e ele escreve então Eclesiastes no final da sua vida. Eclesiastes vai registrar as reflexões negativas a respeito da futilidade da vida em querer buscar felicidade sem Deus. E nós percebemos o quanto as pessoas tentam buscar a felicidade, a procura da felicidade, tentam encontrar a felicidade sobre qualquer meio e não encontram, porque a felicidade não se encontra em coisas, a felicidade se encontra em Deus. A felicidade se encontra na salvação que há em Cristo Jesus. E é por isso que as pessoas não encontram, não acham. E é por isso que é importante nós frisarmos que o verdadeiro sentido da vida é Cristo. Que o verdadeiro sentido da vida é a salvação em Cristo Jesus. Salomão, ele teve riquezas. Foi o homem mais rico do seu tempo. Um conhecimento absurdo a respeito das leis, da vida. Salomão, ele teve honrarias, fama de reis, imperadores, viajarem até Israel, Jerusalém, para conhecer a ciência de Salomão, a sabedoria de Salomão. Salomão teve prazeres sensuais em grande abundância, mas no fim, o resultado final da sua vida, quando ele escreve Eclesiastes, é um vazio e uma desilusão. Você já pensou chegar ao final da vida desiludido? Chegar ao final da vida e perceber que não teve sentido algum? Chegar ao final dos dias e perceber que nada valeu a pena? E quantos, pastor Oswaldo, terminam os seus dias assim? Salomão, embora teve esse resultado vazio e de desilusão, mas ainda no final da vida, ele teve um raio de esperança. Ainda no final da vida, raiou a salvação para ele. Porque ele escreve o verso 13. O resultado da vida é 2: temer ao Senhor e obedecer seus mandamentos. Que você não chegue ao final da vida desiludido, sem sentido algum, mas que você chegue ao final da vida dizendo como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você chegue ao final da vida com o verdadeiro sentido de toda ela, a fé no Salvador. E se nós analisarmos o título com a linha do pensamento do texto, a figura do pregador, isto é, o próprio Salomão, ele vai transmitir verdades substanciais no que tange a espiritualidade, e vai apresentar o desastre, a assembleia de uma vida vazia e inútil. Salomão chega ao final da vida olhando para o retrovisor da vida. Chega ao final da vida olhando para as memórias que se passaram e percebendo quão distante de Deus ele ficou e o quão inútil isso foi. O quão à parte de Deus ele ficou e o quanto de ruim isso foi para a sua alma. Mas ele escreve aos seus ouvintes para alertá-los que não vale viver uma vida sem comunhão com Deus. Não vale a pena viver uma vida sem Deus. E aqui eu bato num ponto:
tem muitas pessoas que vivem na igreja, fazem parte da igreja, são membros da igreja, mas que vivem uma vida sem sentido. Participam das reuniões, vêm para os cultos, vão para casa e vivem uma vida inútil, de vaidade. Pessoas que buscam posição, buscam fama, buscam poder, buscam coisas, se frustram com a vida, vivem uma vida inútil, vazia, sem sentido algum. E elas vêm para a igreja tentando procurar algum sentido em detrimento a realidades puramente materiais. Elas não querem Deus, elas querem aquilo que Deus pode promover, mas elas não querem a fé em Deus. Elas não querem uma vida de comunhão com Deus. E é por isso que vivem depressivos, vazios, inúteis, porque vivem distante da fé verdadeira e pura em Deus. Salomão fazia parte do templo. Salomão construiu o templo. Ele construiu a morada de Deus, o local onde Deus habitava. Ele participava dos cultos, mas Jorge, ele vivia uma vida sem sentido. E quantos obreiros, irmãos, irmãs, jovens, vivem uma vida sem sentido algum, mesmo estando num ambiente espiritual. Não vale a pena eu sentar nessas cadeiras só para passar um tempo e tentar adquirir algum benefício material. Não tem sentido algum debaixo do sol essa realidade. É isso que Salomão está dizendo no verso 3. Que sentido tem eu estar aqui e só querer benefício? Que sentido isso tem para a eternidade, sendo que lá no verso 14 ele fala sobre juízo? Que sentido isso tem para uma vida além daqui com o Senhor? Não há nenhum sentido. Se só há dois caminhos, se só há o caminho da perdição e o caminho da eternidade, que sentido viver aqui uma vida de perdição? Uma vida puramente material? Eu estava aqui domingo, participando do culto da manhã, e até agora aquela mensagem que o pastor Maximilian ministrou para nós, ainda está fazendo efeito na minha alma. Sabe o que está acontecendo com as pessoas, com os crentes nesses dias atuais? A ausência da sede de ouvir Deus, de ouvir a verdade de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. As pessoas estão em busca de muita coisa, menos Deus. As pessoas estão querendo muita coisa, menos a presença de Deus. Isso é sede. E um verdadeiro avivamento em nossos corações vem através da sede. Sede por Deus, sede pela sua palavra, sede pelas coisas de Deus, sede pelo céu. Só há sentido se houver sede pelas coisas de Deus. O alerta que Salomão está dando ao final da sua vida para aqueles que estão lhe ouvindo é que não vale a pena viver num caminho de sabedoria puramente humana. Não vale a pena eu me relacionar com esta sabedoria puramente terrena, puramente humana. E o interessante é que Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele fala algo muito semelhante em relação à sabedoria humana.
em relação à sabedoria divina, sabedoria que vem do alto. Sabedoria humana, ela é carnal, ela é passageiro, não tem resultado, não tem valor para o mundo espiritual ou para as questões espirituais que envolvem Deus. Mas a sabedoria divina dada por Deus nos faz viver uma vida com sentido nele, na sua palavra, na sua verdade. Até quando alguns vão ficar patinando nisso? Até quando alguns vão ficar patinando nessa vida medíocre, sem sentido e inútil? É um alerta para nós nesta noite. É um alerta para a igreja, é um alerta para quem está nos ouvindo pelo YouTube. É um alerta para nós. Não vale a pena viver uma vida sem sentido. Não vale a pena viver uma vida sem Deus. O interessante é que se nós fazermos uma comparação entre a filosofia de Jó e a filosofia de Salomão, no que tange aos escritos de Jó e aos escritos de Salomão em Eclesiastes, tanto é que os dois livros são poéticos, os dois livros falam muito sobre poesia, os dois livros são de difícil interpretação, mas Jó argumenta sobre os sofrimentos da vida, e que Jó passou por sofrimentos terríveis, porém um triunfo glorioso. Em contrapartida, a filosofia da vida em relação a Eclesiastes, ao escrito de Salomão, definido como pregador, como aquele que está transmitindo, é que ele passou de luxo e glória para as profundezas da tristeza e do desespero. Olha a grande diferença entre dois livros poéticos, carregado, dramático, mas que trazem realidades antagônicas. Enquanto um sofre por questões puramente divinas, o outro recebe as benesses e usa isso para o seu próprio prazer, para a sua própria humanidade. Enquanto um tem um triunfo glorioso, o outro chega ao final da vida de forma desesperada e depressiva, tristonha, cabisbaixa. E o interessante é que quando a Bíblia fala em relação à poesia, é encantador, porque você vê tanto poesia em Salmos, como poesia em Eclesiastes, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos. E a poesia é o poeta falando. Deus não fala em Eclesiastes. Você não vê Deus falando em Eclesiastes, mas você vê o poeta se expressando em Eclesiastes. Em Eclesiastes ele menciona e fala muito acerca de Deus. Ele fala muito acerca de vaidade. Cerca de 38 vezes ele fala a respeito da palavra vaidade. Algo fútil, transitório, passageiro. Em algumas vezes ele vai mencionar Deus, mas aqui é o escrito de Salomão. Deus aqui não fala, mas Deus permite o texto ser canônico, porque tem fundamentos de verdade no texto. E o texto fala puramente sobre isso, uma vida com e sem sentido, uma vida de prazer diante de Deus e uma vida com prazer sem Deus. O final é lastimável, o final é dramático, o final é depressivo. Segundo o professor Harper, no comentário bíblico Beacon, acho que é Beacon que se fala, né? Ele diz o seguinte: se este livro representa a luta de uma alma com dúvidas sombrias,
também revela o comportamento de um homem que notou o lado positivo das coisas. Apesar de sua atitude pessimista, a vida é tão preciosa como um copo de ouro. Lá em Eclesiastes 12:6. E a resposta final ao sentido da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes nada mais é do que um diário pessoal de um filósofo nos seus dias finais, com as suas desilusões. E ele vai observar algumas coisas em relação às inquietudes da vida. Ele fala a respeito da realidade da morte, algo desesperador. Ele fala a respeito da realidade da inadequação do ser humano, ganha, mas ao final não leva a nada. Ele fala a respeito da realidade da injustiça. Ora, o ímpio não recebe o devido juízo em terra. Ele fala sobre realidades que o mundo vive, que os desiludidos vivem, que os sem sentido vivem. Para aquele que tem sentido, a realidade da morte é uma causa. Porque em Cristo nós já estamos mortos, como Jaime ministrou para nós na segunda-feira. A morte é só uma causa. E a gente sabe que é a última inimiga a ser vencida. Lógico que nós não estamos preparados para ela. E é uma realidade difícil de se viver. Mas nós não nos desesperamos com ela. Porque sabemos que aquele que está em Cristo, que é nova criatura, já tem a garantia da eternidade. Nós também não temos nenhum problema. Aquele que vive em Deus, aquele que está em Deus, aquele que tem o seu sentido, não tem nenhum problema a respeito da realidade da inadequação do ser humano, porque tudo aquilo que ele tem pertence a Deus. E tudo aquilo que ele tem, não há problema nenhum em não levar, e ele sabe disso. E aquele que tem uma vida com Deus sabe que neste mundo ímpio, a justiça muitas vezes não vai ser praticada, mas não passará do juízo de Deus. Então, para aqueles que têm uma vida com sentido, estas falas de Salomão não é um problema, mas é uma realidade comum para nós. Mas diante dos paradoxos da vida encontrado em Eclesiastes, o primeiro grande bloco de matéria do livro é estritamente autobiográfico, capítulo 1, 2 até o verso 5. É estritamente autobiográfico. Salomão aborda os fatos principais da sua vida, altamente egocêntrica, pensava muito nele. No seu governo teve altos impostos, envolto em riquezas, prazeres e sucessos materiais. E daí viver a vida em busca de prazer terreno é mediocridade e estultícia, tolice. É que nem um manezinho diz, estás tolo, é? Aquele que vive uma vida sem Deus, vive uma vida medíocre e tola. E a juventude é demasiadamente desperdiçada. Para o mundo, um jovem cristão que se dedica a Deus, que casa certinho, que casa puro, que casa virgem. E eu ainda sou um que defendo a virgindade dos namorados, dos noivos, e o casamento ser tratado como algo puro, porque nós vivemos num tempo em que está se tendo muita liberdade na igreja, a ponto de nós, pastores, não conseguirmos controlar. E daí o pai permite que o namorado durma na casa da namorada. É um perigo tremendo. À noite o cara vai estar dormindo e não vê o cara escapando do quarto. É um perigo tremendo. O camaradinha vai namorar com a minha filha, bacana. Vai chegar esse momento tenebroso na minha vida, legal.
Só que quando ele começar a namorar, ele vai entender, querido, ou tu tem casa, vai para tua casa. Vai para tua casa. Eu te boto no meu carro e te levo até a tua casa. Vai dormir na tua casa. Tu ainda não está casado com a minha filha para viver coladinho. Deixa o tempo viver o seu tempo. Vai ter um momento que tu vai ficar só com ela lá na casa de vocês. Mas por enquanto vai para sua casa. Por quê? Porque é um perigo iminente. Eu já fui jovem. Perigo iminente. Só que nós vivemos num mundo em que para eles não há sentido nenhum em um jovem manter conservado, puro, servir a Deus, agradar ao Senhor. Mas só que eles são carnais e eles não entendem que isso verdadeiramente é ter sentido. Para eles isso é loucura, mas para nós é poder de Deus, é Evangelho. E o Evangelho não é compreendido por quem não tem sentido. O Evangelho é compreendido por quem tem sentido em Cristo Jesus. Então vale a pena servir a Deus. Vale a pena ter sentido na vida com Deus. Sem Deus, nenhum sentido. Henrietta Mears, e essa autora, ela está nos livros de teologia do nosso curso básico aqui de teologia, e ela vai destacar um ponto que fez com que Salomão se afastasse de Deus. Primeiro, como achar felicidade e satisfação longe de Deus. Segundo, como achar felicidade na religião. Ele buscou na ciência, mas não teve resposta. Ele buscou na filosofia, não encontrou. Ele descobriu que o prazer, a alegria, a bebida, a construção, as possessões, a riqueza e a música são todos vazios, sem sentido algum, algo muito corriqueiro, passageiro, passa. Eu sempre digo que o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima do altar. A amizade que não se constrói no altar é passageira e destrutiva. A amizade que é formada no altar, a comunhão. E a comunhão é um processo de construção constante e diário. Cuidado com aqueles que querem te afastar de Deus. Permaneça com Jesus. Permaneça com o sentido da vida. Pode ser teu grande amigo, se afaste. Vai ser melhor para você e para a sua vida espiritual. Você já tentou, já evangelizou, já aconselhou, já ministrou, não deu ouvidos, se afaste para que você não seja influenciado e vá para um rumo sem sentido algum. O interessante, nós já estamos indo para o final, é que a fé e a experiência, elas podem se contradizer. E alguns eles seguem o caminho negando a realidade dos problemas ou do próprio Deus. E o sentido destas pessoas, elas perdem quando nossas experiências são desfocadas da fé em Jesus. Tuas experiências é uma coisa, a fé em Cristo é outra coisa. Experiências não são doutrinas, fé é doutrina bíblica. Experiência serve para você. Pode ser que as mesmas experiências não sirvam para a assembleia. E as experiências, elas não podem ser desfocadas da fé. E as pessoas que têm esse desfoque, elas vão para caminhos alternativos, caminhos tentadores. Só que Salomão, embora com todas as debilidades espirituais, ele não seguiu nenhum desses caminhos. E em um momento de fala, lá no capítulo 3, verso 9 e 10, ele fala que a vida não tem sentido. Logo no versículo seguinte, no versículo 11,
ele fala sobre a beleza da criação de Deus. É a fé recebendo essa atenção da vida real. E isso faz parte. O que não pode acontecer é o desfoque. O que não pode acontecer é o se afastar da fé. Porque a fé, ela recebe esses embates, essas tensões da vida. Só que a fé, ela tem que permanecer. A fé, ela tem que subsistir. Embora haja uma tensão real. E Salomão, então, ele aconselha, em detrimento dessa tensão que a fé recebe no real, e ele fala sobre duas coisas em vista da brevidade dos nossos dias. Os dias são rápidos, são passageiros, e quando você menos perceber, você já está no final da vida. Eu já estou com 35, tem irmãos que já têm 60, tem outros que já estão com 80, e todos eles vão falar a mesma coisa: passou muito rápido. Eu me lembro de quando eu tinha 10, ou de quando eu tinha 15, ou de quando eu tinha 6, eu não consigo me lembrar de quando eu tinha 6, 5 anos, eu tiro o chapéu para esses irmãos que têm boas lembranças da sua meninice. Eu não lembro de muita coisa, de quando eu era pequeno, esqueci de muita coisa. De algumas bagunças que eu fiz, eu me lembro, né? De algumas artes. A arte a gente não esquece, né? Mas de muita coisa eu não me lembro. De coisa que aconteceu há pouco tempo também, tenho dificuldade de gravar, de memorizar. Mas a vida é curta, rápida. Quando você vê, já passou, já está no final dela. Então ele dá dois conselhos em relação à brevidade da vida e que você mantenha a sua fé em Cristo. Primeiro, aproveitar a vida. E quando se fala em aproveitar a vida, não é hedonismo, isto é, o prazer em detrimento de qualquer coisa, não. E também não é um relaxamento em relação aos deveres, mas sim aproveitar a vida ou ter prazer na vida em Cristo. A vida sem prazer também é uma coisa muito chata. Você tem que ter prazer no viver. Tem gente que não tem prazer nenhum na vida. Tudo para ele é diabo. Já viu? Praia é coisa do diabo. Praça é coisa do diabo. Brincar com um filho de bola é coisa do diabo. Tudo é diabo. Ele espiritualiza tudo. Tudo. Não tem prazer nenhum na vida, em desfrutar a vida. Se torna uma vida chata. E a vida sem prazer não é uma vida de verdade. E o segundo ponto, a fonte para aproveitar a vida é temer a Deus. Uma coisa se encaixa com a outra. Aproveitar a vida. E Salomão é o que escreve dizendo: olha, tem alegria com a sua esposa, tem alegria com a sua família, tem alegria com seus filhos, tenha satisfação e prazer na vida. E o verdadeiro prazer é aproveitar a vida temendo a Deus. Isso fala de dependência. Lembrando que Ele é aquele que cuida, é o juiz, é o intercessor, é o fiel. Então aproveite a vida, meu irmão, temendo a Deus. Aproveita a família, aproveita os filhos, tenha alegria e satisfação na sua casa. Brinque com a sua esposa. Eu brinco com a minha esposa. Falo umas besteiras para ela rir. E ela me chama de palhaço e bobo. Não sei se isso é legal, né? A quinta série flui dentro de mim, né? Mas aproveite a vida. Tenha alegria, contentamento na alma, temendo a Deus. Não é levar a vida de forma relaxada,
ou na prática do hedonismo. Não, eu quero ter prazer em detrimento de qualquer verdade. Não, isso é hedonismo. Isso aí é contrário às Escrituras, é contrário à prática da fé, é contrário a Deus. Mas você tem que aproveitar a vida temendo a Deus, aproveitar a família, aproveitar as coisas boas que Deus arquitetou, que Deus criou. Foi Deus quem criou a praça, as árvores, o mar, para você aproveitar. O diabo nunca criou nada. O que o diabo cria é mentira, é engano, e leva muitas pessoas, inclusive crentes, a viver um engano, não aproveitando a vida e não tendo contentamento na alma. Diante deste panorama, deste livro, o nosso Senhor Jesus se encaixa neste livro. O nosso Senhor Jesus se encaixa com a verdade deste livro como aquele que dá sentido à vida. O fim da busca pela verdade esse sentido é Jesus. Jesus é o caminho, não é alguns ou um caminho, é artigo definido, o caminho. A verdade não é relativa, é a verdade e a vida. Então, o verdadeiro sentido da vida é Ele. A fonte, pastor Juarez, que dá sentido à vida é Ele. É Ele que dá sentido à vida. Buscar prazeres terrenos, riquezas ou poder não levará a uma vida íntegra, muito menos a salvação. Somente, Rodrigo, buscando a Cristo e acreditando em sua morte e ressurreição, encontraremos integridade, salvação e verdadeiro sentido. E eu anotei aqui algo que veio na minha mente: todo sentido da vida só tem validade na cruz, no corpo de Cristo, na sua ressurreição e na sua soberania. Fique de pé. João escreve lá no capítulo 17, no versículo 3, sobre o verdadeiro sentido da vida. Quando Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verdadeiro sentido da vida é Cristo. A verdadeira alegria da vida é Cristo. O desfrutar da vida com família, com filhos, e o prazer da vida é Cristo. Quando você vai para uma praça, quando você vai à praia com a sua família, Jesus está contigo também. Não, pastor, Jesus não vai nesses lugares. Como não? É dele. Não tem um espaço da terra, não tem um espaço dessa Via Láctea que Deus não esteja. Não tem 1 milímetro sequer deste planeta, dos planetas, da Via Láctea, do universo que Deus não esteja. Você vai na lagoa desfrutar com a sua família, lá Deus está, se alegrando com você, junto com a sua família, celebrando com você o sentido da vida, o desfrutar em família da presença de Deus, numa praça, brincando com o filho, indo ao mar, entrando com o filho. Eu não gosto muito de praia, eu vou por causa das crianças, mas eu vou num lugar mais reservado, mais tranquilo, levo meus filhos, e daí eu dou um pinote na areia junto com o meu grande ali, com o Luquinha,
e dou um mergulho. Uma vez eu fiz isso, dei com a cara na areia. Aproveita a vida com Jesus, Jesus está lá também. Para de espiritualizar tudo. Sabe, crente que vive uma religiosidade, ele vive sem sentido nenhum, pastor Denilson. Nenhum. Está na igreja, mas espiritualiza tudo, tudo é pecado. Que sentido tem nessa vida? A família é presa, daqui a pouco os filhos se perdem, chega a maioridade, não quer mais servir a Jesus, não quer mais ir para a igreja, porque serve a um Deus carrasco. O Deus do Pai é carrasco, o Deus do Pai não é amor. O Deus do Pai não é misericórdia, o Deus do Pai é carrasco, o Deus do Pai é rancoroso. E que sentido tem essa vida? Quantos irmãos que já pediram oração, pastor, ora pelo meu filho, ele está no mundo. Daí você vai ver o histórico da família, só Jesus para ter misericórdia. Tu vai falar com o filho, vai aconselhar o filho responde para nós, pastor, como servir ao Deus do Pai? Que Deus é esse? E daí você fala o quê? Como é que você desmonta isso, para que esse coração entenda que Jesus é o verdadeiro sentido? Isso não é fácil, porque esta criança cresceu com um Deus carrasco, com um Deus que só pune, com um Deus que não tem misericórdia, com um Deus que recebe oração de alguém como castigo. Desobedeceu, vai para o castigo. Enfim, eu não vou falar aqui o nome, mas eu conheço alguém que um dos castigos dos filhos era dobrar o joelho para orar, como se oração fosse castigo. Nenhuma delas hoje, nenhuma delas está firme com Jesus. Oscilante. Olha que loucura, vida sem sentido. Daí chega na velhice, começa a pensar, como alguns já se arrependeram, eu fiz tudo errado. Mas ainda assim, no final da vida, Deus teve misericórdia de Salomão. Acima de tudo, o que vale a pena é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Deixa eu orar por você nessa noite. Apresentar sua vida a Deus. E você tem que sair daqui com a tua mente focada nisso. A vida só tem sentido em Jesus. Fora de Jesus é inútil, é vazio, é sem prazer, é passageiro, é fútil. Pai, nós oramos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado por Eclesiastes estar aqui no cânon sagrado, fazendo parte, Senhor, dos livros sagrados, e nos alertando e nos avisando acerca da realidade da vida e do verdadeiro prazer da vida, do verdadeiro sentido da vida. E quantas pessoas vivem sem sentido, vivem uma vida fútil, passageira, vivem uma vida sem vida, vive uma vida de inutilidade, mas que o nosso coração possa se aquecer desta verdade, que a realidade da vida só vale a pena ser vivida com a tua presença, com a tua graça, com a integridade que há na sua palavra e nos seus mandamentos, com a verdade da salvação em Jesus inoculada em nosso coração. Nós precisamos de ti, Pai. Nós dependemos de ti, nós dependemos da sua misericórdia, nós dependemos da sua graça para viver uma vida com sentido na tua presença. Nós te louvamos em nome de Jesus. Louve ao nome do Senhor, meu irmão. Graças. Jesus, meu Rei,